Oi turma, estamos começando mais uma das nossas aulas de xadrez e hoje a gente vai ver uma coisa muito importante no jogo de xadrez, que é a captura. Isso mesmo, captura. Afinal de contas, nós estamos numa guerra e durante essa guerra a gente vai batalhar pelo terreno, pelo campo de batalha e nós vamos capturar os inimigos. Tio, na última aula você estava falando sobre o peão andando. Eu aprendi que o peãozinho anda para frente e tudo mais, mas não aprendi como é que ele briga. Então, por isso que hoje nós vamos para a aula de captura, para a gente aprender como funcionam as capturas no jogo de xadrez, para aí sim a gente ver como o peão vai batalhar e capturar. Então nós já aprendemos nas aulas anteriores o tabuleiro, já vimos que ele é o campo de batalha e já aprendemos um pouco sobre o nosso primeiro personagem, que é o peão. Ele é um soldadinho dessa guerra. E agora nós vamos aprender como esses personagens brigam, que são as capturas. Diferente do jogo da dama, que a gente diz que a gente comeu a peça, aqui no jogo de xadrez a gente faz capturas. Capturas por quê? Porque é uma guerra e quando a gente derrota um adversário, a gente pega ele, tira ele do campo de batalha, tira ele do tabuleiro e bota como se fosse numa prisão fora do tabuleiro. Então ele foi capturado, ele foi retirado da guerra e foi lá para fora, tá? Então é por isso que a gente chama de captura. No xadrez a gente nunca come peças, a gente captura. Uma outra coisa que tem muito diferente do xadrez para a dama é que no jogo de xadrez nós não somos obrigados a fazer uma captura. Se você tem um personagem, se você tem uma pecinha sua que pode capturar uma outra peça, você não é obrigado a capturá-la. Na dama, a gente é obrigado a comer a peça do adversário. Senão ele vai pegar a nossa pecinha e soprar e a gente perde aquela peça, não é isso? No jogo de xadrez, não. No jogo de xadrez, a gente não é obrigado. Por quê? Porque o jogo de xadrez é um jogo que precisa muito da mente. É um jogo que precisa de muita estratégia, precisa estar concentrado, prestando atenção. E é um jogo que não obriga a gente a fazer certas coisas. Por quê? Justamente para que a gente possa desenvolver estratégias diferentes que acontecem num jogo de dama. Então a gente sabe duas coisas já, tá? O primeiro é que a gente chama de captura. E essa captura, a gente pega uma pecinha e tira ela do jogo. A segunda coisa que a gente aprendeu já hoje é que uma peça não é obrigada a capturar outra peça. Ela pode estar ali, ó, eu vou te atacar se eu quiser, mas ela não precisa atacar. Então, essas duas coisas a gente já aprendeu. E agora uma terceira coisa que é muito importante, tá? Quando a gente está jogando dama, a gente pega a nossa pecinha e passa por cima da pecinha do inimigo e cai na outra casa vazia que está lá do outro lado. E a gente tira essa peça do jogo. No jogo de dama, que a gente comeu a peça do inimigo, a gente faz desse jeito que vocês estão vendo. No jogo de xadrez é diferente. No jogo de xadrez, quando uma peça captura a outra, ela toma a casinha da peça que foi capturada. Então eu vou mostrar para vocês. Nós temos aí um peão que vai capturar o outro peão. O peão branco, quando vai capturar o peão preto, ele não precisa pular por cima. Na verdade, ele não pode pular por cima, porque a gente não está jogando dama, tá? Então, ele faz o quê? Já que ele derrotou o peão preto é capturado, ele sai do jogo e a gente vai para a casinha em que estava esse peão. No jogo de xadrez, a gente captura e toma a casa do inimigo. Toma o quadradinho que ele estava pisando. Por quê? Porque a gente quer ir avançando no terreno de batalha. A gente quer ir ganhando na estratégia, no pensamento de qual jogo é o melhor e ganhando esses quadradinhos do inimigo. Então a gente tira a pecinha do inimigo e assume aquele quadradinho. A última coisa muito importante para a gente aprender na nossa aula de captura de hoje. Todas as peças capturam todas as peças. Mesmo a peça mais fraquinha de todas, que é o peão, ela pode capturar qualquer outra peça do jogo. Então, diferente do que você pode imaginar, de que uma peça forte não pode ser capturada por uma peça mais fraca, não, está enganado. Aqui no joguinho de xadrez, nós podemos sim capturar qualquer peça do jogo com qualquer peça nossa. Lá na frente a gente vai ver que com o rei tem uma história um pouquinho diferente. Mas isso vai ficar lá para uma aula bem no futuro. Mas por enquanto, isso é o que vocês precisam saber. Na próxima aula, nós vamos ver como o peão vai brigar mesmo durante a guerra
do jogo de xadrez, tá bom? Então foi isso e até a próxima aula.